eu estou agora muito ligado à hemato-oncologia, preocupa-se com coisas complicadíssimas, com mutações, com coisas muito complicadas, e a anemia, que é uma coisa muito básica e que é transversal à maior parte das especialidades, as pessoas às vezes negligenciam um bocado os dados que têm. O que eu vou falar é o que toda a gente já sabe, portanto, o método de referência para avaliar o ferro ou os depósitos de ferro é a medula e uma coloração de Pearls. E assim nós podemos ver se há ferro a mais, se há ferro a menos, se o ferro está normal, portanto, se há um déficit absoluto ou se há uma sobrecarga em ferro, que é o que se passa nos processos inflamatórios, nomeadamente na doença renal crónica. Isto é um método cruento, que não se faz habitualmente. Eu depois tenho uns exemplos, como eu passo a vida a fazer isto, tenho alguns exemplos que tenho a avaliação do ferro pelo método de referência e não pela ferritina. Na prática clínica não se fazem aspirados modulares, e a colega há bocado falou na biópsia. Eu também faço biópsias, mas graças a Deus não as vejo. E por isso diz que muitas vezes 30%, tem menos de 30% dos espaços intertrabeculares e não são. Nos aspirados não é assim. Eu consigo ver sempre, desde que haja grumos modulares, consigo ver sempre os depósitos de ferro. Portanto, com o aspirado, não com a biópsia, conseguem-se avaliar os depósitos de ferro. Portanto, nós temos, como já se falou, a ferropénia, que eu até acho que para Coimbra se diz, para o norte se diz ferropenia, que acho que até é mais correto dizer, mas nós, os mouros, temos uma maneira diferente de pronunciar as coisas. Portanto, a ferropénia, normalmente, ou por más absorções, ou por uma dieta incorreta, ou até por alterações fisiológicas, como a gravidez, o crescimento, pode haver, ou por anemia, por perdas de sangue e consumo, pode haver um consumo dos depósitos de ferro. Portanto, não há ferro, chama-se ferropénia. Depois temos o outro lado desta situação, da falta de disponibilidade do ferro, que é a doença crónica, que nós habitualmente chamamos tudo de doença crónica, e que, no fundo, todos estes problemas que estão ali elencados, a infecção, as neoplasias, a doença renal crónica, doenças autoimunes, portanto, por causa da hepcidina, bloqueiam o ferro. Portanto, o ferro não está lá, mas os depósitos de ferro ou estão normais ou estão aumentados, mas não estão disponíveis para a eritropoiese. O problema é, talvez, se calhar, de maior prevalência, são os problemas mistos, em que há um processo inflamatório e pode haver ou não ferro. Isto tem algum interesse, uns marcadores que eu vos vou falar a seguir, que estão descobertos há 20 anos, não são modernos, mas que as pessoas, paradoxalmente, não os usam, podem fazer esta distinção. Porque enquanto que a ferropénia absoluta se pode tratar com ferro oral, com suplementação oral, estes, habitualmente, por causa da hepcidina e daquelas coisas todas, a ferroportina, não se consegue. O ferro não só não é reabsorvido, como não fica disponível para a eritropoiese. E, por vezes, tem que, nestas situações, utilizar-se ferro endovenoso, por via parentérica. Portanto, são situações que interessa esclarecer pré-anemia, portanto, falando ali na professora Cândida, em relação à cardiologia, perceber, não há anemia, mas há dados que nós podemos ter e que estão disponíveis na prática corrente, na rotina, que toda a gente está habituada a ver, mas que nos podem fazer crer que a anemia vai aparecer, ou pelo menos não há maneira de poder corrigi-la. Portanto,
Estas duas situações são as que habitualmente se passam em relação ao ferro. Ou não há ferro, ou há ferro a mais e ele não pode ser utilizado. E as terapêuticas são completamente diferentes. Isto é aquilo que já se falou. Portanto, enquanto que o déficit absoluto pode ser suplementado oralmente, o déficit funcional já é mais complicado. Portanto, tem que se utilizar, por vezes, a via parentérica. Tradicionalmente, as pessoas continuam a pedir, para avaliar este tipo de situação, uma acidrémia, uma saturação da transferrina, que eu ouvi aqui falar, e a ferritina. A ferritina, como é evidente que nós não vamos fazer aspirados medulares aos doentes todos de rotina, utilizamos a ferritina, que tem os seus problemas, também vamos ver, mas também os conseguimos resolver, apesar dos problemas e das intercorrências inflamatórias. A saturação da transferrina, que eu ouvi aqui muito falar, que são aqueles critérios, não sei, que já têm 10 anos ou 15, eu penso que não será uma maravilha. Porque quando há um processo inflamatório, a transferrina é uma proteína de fase aguda negativa, portanto diminui, baixa. Mas o ferro baixa mais que a transferrina, mais rapidamente. Portanto, uma saturação baixa, que em princípio significaria uma carência, não faz diagnóstico diferencial da carência com a sobrecarga, ou com a doença crónica, desculpem. Portanto, não é uma maravilha. A transferrina até poderá ser, porque uma transferrina alta corresponde a uma carência, uma transferrina baixa corresponde a um processo inflamatório, que se calhar não é melhor do que uma PCR. Mas pronto. Agora, a saturação, que era uma coisa que se utilizava, não tem um grande interesse, porque não consegue fazer a distinção entre a carência e a doença crónica. Porque nas doenças crónicas, nos processos inflamatórios, também pode haver uma taxa de saturação baixa, apesar da transferrina estar mais baixa. O ferro, então, nem falar. Portanto, continuam a pedir ferro, mas o ferro não serve para rigorosamente nada, porque é claro que se estiver baixo, toda a gente percebe que é uma ferropénia, mas de resto pode estar dentro daqueles valores de referência que não quer dizer nada. Portanto, mas continua-se a pedir. Depois, estão disponíveis os reticlócitos, que eu até acho que se deveriam fazer parte dos hemogramas, a hemoglobina reticlocitária e um índice de reticlócitos imaturos e os eritrócitos hipocrómicos. Não são os reticlócitos hipocrómicos, são os eritrócitos hipocrómicos. Portanto, eu ouvi ali falar em reticlócitos hipocrómicos e é a prova cabal de que as pessoas têm imensas coisas em que pensar, imensas guidelines em que pensar, e, portanto, descuram estas coisas de lana caprina, mas que são extraordinariamente importantes para poder interpretar as coisas. E eu vou falar de cada um deles muito rapidamente, porque isto não traz nenhuma novidade, é só para vos ajudar a olhar para as coisas e a perceber o que é que... Portanto, estão a ver que isto é do New England, é 2019, portanto, é uma coisa, como veem, muito recente. Portanto, são o conteúdo da hemoglobina reticlocitária, a percentagem dos eritrócitos hipocrómicos, que vem sempre agora, modernamente, no hemograma, e a ferritina. Os receptores da transferrina e a hepsidina, em princípio, não se doseiam. E não servirão para muito. Servirão para outras coisas, mas para já, para isto, não têm um grande interesse. Os reticlócitos, provavelmente ninguém ligava nenhuma, ninguém pedia, porque as pessoas, e continuam a receber, às vezes, histórias de doentes que diz que têm 2% de reticlócitos. Os reticlócitos, em percentagem, não servem para rigorosamente nada. Portanto, até porque se houver uma resposta a uma terapêutica destas marcial, ou com eritropoetina, com agentes estimulantes de eritropoese, com o que for, o número de eritros aumenta. Mas a percentagem pode ser a mesma. Portanto, eu tenho que me seguir, tenho que monitorizar o número dos eritrócitos ou do número dos reticlócitos. Ora, antigamente os reticlócitos eram feitos ao microscópio, corava-se com um corante, e a gente olhava para aquilo e fazia uma percentagem. Era uma coisa um bocado pouco precisa,
E hoje não é assim. Portanto, os reticulócitos, como toda a gente sabe, são resíduos de RNA que resultaram da síntese das cadeias de globina e os reticulócitos vão perdendo esse RNA. Portanto, quando chegam a eritrócitos, já não têm RNA nenhum, mas os mais imaturos, os mais precoces, são mais ricos em RNA. E hoje marca-se o RNA por uns corantes fluorescentes que permitem que isto seja avaliado por citometria. E, portanto, estes equipamentos de contagem que nós utilizamos para fazer os hemogramas conseguem saber o número, dão logo o número exato, não há cá percentagens, dão o número exato de eritrócitos, porque contam-nos exatamente como os eritrócitos, não tem nada que saber. E conseguem dar constantes globulares como nos eritrócitos. Portanto, dão um volume reticulocitário médio, tal como nos eritrócitos, no eritrograma, dão uma concentração de hemoglobina tal como no hemograma, no eritrograma, e dão uma quantidade de RNA, portanto, uns reticulócitos, desculpem, mais precoces. Porque os reticulócitos têm uma semivida à volta de 2, 3 dias e nós podemos estar a contar reticulócitos velhos, digamos assim. Portanto, interessa saber se aquela população de reticulócitos é à custa de produção recente de reticulócitos ou não. E por isso é que isto interessa. Portanto, é possível fazer uma razão entre o número de reticulócitos com mais carga de RNA ou da ARN e os reticulócitos totais. Portanto, quanto maior for este índice, maior a resposta medular. Portanto, isto dá-nos uma ideia da resposta medular. Portanto, o facto de eles serem contados agora por um contador automático conseguiu extrair estas constantes que antigamente não havia. Mas isto já existe há 20 anos, não é de agora. E está lá tudo, só que as pessoas não ligam muito, não percebem muito bem. E como os eritrócitos, os reticulócitos, muitas vezes não variavam, portanto, a gente estava à espera. É ótimo quando tem 200 mil, nós percebemos que é uma hemólise qualquer. Mas, de resto, para estas coisas mais finas e, sobretudo, da escassez ou da restrição de ferro, os valores andam por ali e muitas vezes não saem dos valores de referência, porque os valores de referência são enormes. Portanto, vão entre 40 mil, 30 e tal mil e 90. Portanto, cabe lá tudo, não é? E, portanto, muitas vezes, em percentagem, isso não varia. Mas, em valor absoluto, nós podemos apreciar, se fizermos uma terapêutica e se houver resposta, ao fim de uns 4, 5 dias, nós podemos perceber que há mais, é o marcador mais precoce de resposta a uma terapêutica de restrição de ferro. E também em relação ao volume globular dos reticulócitos, também, se for maior, quer dizer que há mais reticulócitos. Não tem nada de especial, é como nos hemogramas, mas no sangue periférico o volume globular médio também se pode alterar, quer dizer, pode aumentar um bocado. Portanto, se nós estamos à espera de grandes microcitoses, por causa de uma carência marcial, ela pode não existir. Portanto, os reticulócitos podem, como têm volumes globulares muito maiores, porque são maiores, ao passarem cá para fora, podem mitigar um bocado essa microcitose que se andaria à espera. Portanto, os reticulócitos com estes parâmetros que agora aparecem têm um índice de reticulócitos imaturos e têm um volume globular médio reticulocitário, não é dos eritrócitos, é dos reticulócitos. Portanto, estes valores, quando aumentam, dão uma ideia da resposta da medula. Portanto, a medula está a responder ou não está a responder. Em relação à hemoglobina globular média e à concentração da hemoglobina globular média dos reticulócitos, seja lá o que for, que nós chamemos de hemoglobina reticulocitária, isto dá uma ideia da biodisponibilidade do ferro dos reticulócitos para a eritropoiese. Portanto,
mesmo que haja uma resposta. Mas se estes valores estiverem baixos, isto normalmente é preciso fazer aqui uma nota, é que o volume globular normalmente mascara isto. Todas estas coisas do déficit de ferro têm sentido para o déficit e para as microcitoses. Quando os volumes globulares são maiores, tudo isto se mascara. Porque o conteúdo da hemoglobina de um glóbulo maior é maior. E, portanto, a hemoglobina reticulocitária perde sensibilidade. Há aí um estudo disto. Portanto, se aquilo é um grupo de doentes onde se apanha ali os vários parâmetros e a hemoglobina reticulocitária está ali marcada com a bolinha. Se nós retirarmos àquela população de doentes todas as macrocitoses, portanto, se excluirmos todos os que têm volumes globulares acima de 100, a sensibilidade aumenta. Portanto, sempre que nós tenhamos volumes globulares aumentados, a concentração de hemoglobina serve de pouco. Agora, quando está baixa, é extremamente específica. Quer dizer, não será de uma grande sensibilidade, mas especificidade é com certeza. Portanto, quando está baixo, está mesmo baixo, quer dizer que aqueles reticulócitos, independentemente de serem muitos, ou de serem grandes, ou de serem o que for, não têm a quantidade de ferro necessária para compensar uma anemia. E, portanto, quer dizer que não estão a conseguir mobilizar ferro para a eritropoiese. Em relação aos eritrócitos hipocrómicos, também é uma coisa que existe. Este artigo é de quando? É de 2010. E dois, pois, exatamente, em 20 anos. Portanto, mas já existe há que tempos. Portanto, isto está lá habitualmente. Não sei, os laboratórios provavelmente também não ligavam muito a isto, se calhar não punham. Mas agora põem, mas as pessoas também não sabem e também não utilizam. Portanto, isto é fácil. Abaixo de 28 picogramas começam a aparecer, quando nós falamos em hemoglobina globular média, falamos num valor médio. Há uns com uma quantidade de hemoglobina muito baixa e outros com uma quantidade mais alta, não é? Tiram-se dois desvios padrão, é o costume. Mas abaixo de 28 picogramas, estes equipamentos costumam discriminar o número de eritrócitos hipocrómicos e que, lá nos equipamentos que eu tenho, andam por 4%. Portanto, quando são acima de 4%, quer dizer que a eritropoiese está a pôr cá fora eritrócitos que são hipocrómicos. E, portanto, se não há anemia, vai haver. Mais tarde ou mais cedo vai haver. Isto em relação à professora Cândida e aos doentinhos lá da cardiologia. Portanto, isto quer dizer que há uma falta de disponibilidade, seja lá pelo que for, seja por haver processo inflamatório, seja por não haver ferro, depois pode-se ver pela ferritina. Mas isto quer dizer que aquela hemoglobina que existe está a tentar ser compensada por reticulócitos que não têm a quantidade de hemoglobina necessária. Isto também é um marcador muito rápido. Portanto, se se faz uma terapêutica, seja ela endovenosa, seja uma suplementação oral, isto passar 3 ou 4 dias começa logo a perceber-se. Porque este número de reticulócitos, enquanto que a anemia e as constantes globulares vão demorar semanas ou meses a normalizar, isto é rápido. Portanto, isto, dentro de uma semana, o número de reticulócitos, a hemoglobina reticulocitária e o número de eritrócitos hipocrómicos começa a aumentar. E, portanto, a gente pode perceber se está a fazer alguma coisa aos doentes ou não e corrigir, eventualmente, pode fazer uma terapêutica, uma suplementação oral, mas se vir que não sobe ao fim de uma semana, pode passar para o ferro endovenoso, eventualmente. Enquanto a ferritina, pronto, já se sabe, processo inflamatório, problemas e tal, não se sabe como é que é. Sabe-se é que abaixo de 45 tem uma razão de probabilidade muito elevada de ser, seja, tenha lá o processo inflamatório que tiver ou que não tiver. Se houver a probabilidade pós-teste de um valor abaixo de 45, que não tem nada a ver com os valores de referência também. Portanto, está normal. Não está normal, porque a gente faz aquelas curvas e tem lá entre 25 e 230. Portanto, aquilo está sempre uma porcaria. O que se sabe é que, portanto, não serve para rigorosamente nada.
O que se sabe é que, e as pessoas são todas muito preocupadas com os valores de referência, até nas auditorias e tudo, vão ver onde é que se foi ver os valores de referência. Portanto, há N artigos que definem valores, cutoffs, ou o que queiram chamar, e sabe-se que a partir de 45, abaixo de 45, isto corresponde provavelmente a uma ferropénia. Portanto, mesmo com uma probabilidade pré-teste de poucos por cento, quer dizer, a probabilidade de ter uma anemia é 20%. Se tiver uma ferropénia, uma ferritina abaixo de 45, isto corresponde a uma probabilidade pós-teste bastante elevada e provavelmente corresponde a uma ferropénia. Tenha ou não tenha processo inflamatório. Acima de 100, em princípio, exclui-se ferropénia. Entre uma coisa e outra, venha ao diabo e escolha. Pode ser, pode não ser, temos que ter outros parâmetros. Portanto, é sempre o problema de termos a ferropénia misturada com os processos inflamatórios. Mas a ferritina pode servir, e até li já um artigo que falava em que, mesmo com um processo inflamatório, ferritinas abaixo de 70 tinham uma probabilidade grande de ter uma ferropénia, de ter porque nós não estamos a ir lá à medula, portanto só estamos a utilizar a ferritina, e, portanto, a probabilidade de haver ferropénia é grande. Agora, eu vou-vos dar aqui meia dúzia de dados. Isto são doentes que eu fiz medulas e lembrei-me de fazer isso porque tinha... já está? Pronto, é muito rápido. São doentes que eu fiz medulas, portanto tinha acesso não utilizo ferritina porque tinha acesso ao Pearls, que não era com 30%, vi sempre o Pearls, e portanto, portanto este doente não tem anemia nenhuma, mas tem uma hemoglobina reticulocitária abaixo de 93. É verdade, as hemoglobinas reticulocitárias dependem dos equipamentos. Se for Coca, se for Sismec, se for não sei o quê, podem ter designações diferentes, mas convém ao laboratório chamar àquilo, pergunta o que é que aquilo corresponde, e chamar àquilo, de facto, hemoglobina reticulocitária, que é para toda a gente saber de que é que se está a falar. E, portanto, esta hemoglobina reticulocitária, o número de reticulócitos está bem, não tem anemia nenhuma, está uma maravilha, mas este doente, a professora Cândida, tem que o vigiar, porque estes reticulócitos não têm a quantidade de hemoglobina necessária para compensar uma anemia que, porventura, advenha. Isto é em relação é uma policitemia, é um doente com uma policitemia vera. E, portanto, acabou com os depósitos de ferro, não tem depósitos de ferro nenhuns, e já tem 22,4% de eritrócitos hipocrómicos. E tem uma hemoglobina reticulocitária baixíssima. E tem os reticulócitos aumentados. Quer dizer, a medula está a responder, mas está a responder com uma coisa que não lhe vai compensar a anemia. Outro é um doente com um mieloma múltiplo, tem um ferro normal, mas tem até não tem reticulocitose, mas tem uma hemoglobina reticulocitária baixa. Portanto, este doente também não tem anemia, é uma senhora, está uma maravilha, mas também tem que se vigiar, porque em princípio não vai conseguir nunca compensar a anemia. Isto é uma mielodisplasia, um mielodisplásico mieloproliferativo, portanto, é uma medula que responde mal, portanto, tem uns reticulócitos relativamente baixos, tem um índice de uma fração de reticulócitos imaturos, ou índice de reticulócitos imaturos, assim, encostado mais ou menos a meio, mas os reticulócitos estão baixos. Só que nestas neoplasias misturadas com mielodisplasias, tem macrocitose. Portanto, isto mascara completamente a hemoglobina reticulocitária. Quando há macrocitose, não vale a pena andarmos de volta disto, porque não dá nada. Isto é um Pearls normal, com um homem com 13,6, e tem um valor, tem uns reticulócitos assim, mais ou menos no meio, tem uma fração reticulocitária baixa. Portanto, não, nem está baixa. Isto é uma medula que está a responder, exatamente. Pronto. E tem uma macrocitose, tem 107 volumes. Portanto, 107 volumes, esqueçam a hemoglobina reticulocitária. E
outra que é um doente que tem uma micose fungoide e que não tem paralisia nenhum, portanto não tem depósitos de ferro, tem um valor absoluto de reticulócitos assim baixote, uma fração de reticulócitos imitúricos também baixa, portanto esta medula não está a responder. Estes doentes que têm as duas coisas, pode eventualmente pensar-se em fazer um estimulante da eritropoetina, com os problemas todos que tem, com as guidelines todas que há, mas se não responderem a estes reticulócitos imaturos, se não responderem, este tinha um PERL sem nada, portanto, poder-se eventualmente fazer uma terapêutica oral, se não respondesse com os reticulócitos ao prazo de 3, 4 dias, poder-se eventualmente mudar para ferro oral. E acho que está tudo. Portanto, a ideia é que estas coisas existem há 20 anos, as pessoas olham para elas e não as utilizam. E isto pode ser útil. Pode ser útil, nomeadamente no destrinçar das anemias mistas, que são ferropénicas e têm processo inflamatório, porque as terapêuticas são completamente diferentes.